Salve Maria e São José! Chegamos ao segundo dia com a glória de Deus, com a graça, com o amor da Virgem Maria, com a presença do Espírito Santo, com a alegria de quem sabe que é um filho de Deus e que está aqui por um chamado. É assim, minha filha, é assim que a gente começa o dia, cheio da alegria, porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tomemos posse dessa alegria, dessa paz e vamos então nos entregar a mais um dia de meditação para realizar a nossa consagração no dia 13 de maio. Hoje nós estamos no segundo dia, onde nós vamos meditar sobre o mundo e seu príncipe infernal. Tá? Na preparação, o Espírito Santo aqui vai trabalhar em nós. Primeiro, a primeira condição para a vida perfeita é o afastamento do egoísmo, simbolizado pelo mundo inimigo de Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é o demônio, homicida desde o princípio. Maria está à minha defesa contra o mundo. É meu escudo contra o demônio, porque ela é a princesa e rainha dos servos de Deus. Que lindo, hein? E assim nós vamos começar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Eu sempre falo de São José porque a gente também é consagrado a São José. Então, aqueles que estão se consagrando à Virgem Maria, saibam, o próximo passo é São José, viu? E também tem a consagração pela quaresma de São Miguel Arcanjo. Então a gente vai se entregando, sabe? A todos estes que são tão próximos de Deus. Começar pela Virgem Maria, né? Claro. Tem gente que começa por São José. Mas isso é porque Nossa Senhora tem seus meios, né? A gente entende. E assim nós vamos. Prelúdios. 1. Figuro Nossa Senhora pisando aos pés da serpente infernal e infundindo-me coragem com seus olhares maternais. 2. Mãe e Rainha, poderosíssima, ensinai-me a conhecer o mundo e o demônio, para detestá-los, aborrecê-los e suspirar pela vossa escravidão de amor. É isso, galera, porque assim, existe aquela questão, né? Nós temos as nossas metas aqui. Primeiro, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador e Senhor. Segundo, amá-lo e amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, essa é a nossa missão. E terceiro, nós precisamos servir a Deus através do próximo. Beleza, essas são as três, isso não é a Carol que está falando, né, gente? Isso foi Santo Inácio de Loyola, que dentro das suas várias indagações a respeito da conversão e da vida de santidade, ele coloca isso para nós como meta. Beleza, só que nós temos uma outra meta como consagrados. A gente tem a nossa missão de saquear o inferno. Nós devemos utilizar as nossas vidas como aquela que se entrega totalmente para retirar almas através do seu sacrifício, das suas orações, de tudo, entregando à Virgem Maria, para que almas que estavam condenadas pudessem, pelo sacrifício oferecido, serem retiradas dessa pena mortal. E isso vai fazer com que o demônio te deteste, você o aborreça, mas ao mesmo tempo que o seu suspiro esteja sempre ao encontro da Mãe poderosíssima que pisa. Ela é machucada no calcanhar, mas ela pisa na cabeça da serpente. E a morte da serpente é pela cabeça. Portanto, a gente tem que ter total confiança do que o que nós estamos fazendo aqui não se trata somente de um devocional, não, é uma entrega total, onde a sua vida será odiar as coisas do mundo. Odiar, gente, prepara, tá? Vocês vão começar a odiar e nada daquilo que te afasta de Deus ou que te deixa
numa situação assim de, sabe, possibilidades até de magoar a Deus. Você já não quer. Você já não quer falar, não quer. E isso é muito lindo, porque a santidade era algo muito distante antes dessa consagração. E você vai percebendo que não é tão. Você vai vendo que a sua vida precisa, de fato, ser abandonada em Deus. E Nossa Senhora vai te permitir isso, porque ela quer isso também. Deus quer, primeiramente, Nossa Senhora também. E aí você passa a querer. E uma vez que a gente quer, acabou, né? Bora lá. Primeiro ponto. Devo afastar-me do mundo, inimigo de Jesus Cristo. Aceitando o convite para a vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe do que, ao invés de me infundir a semelhança com o Pai Celeste, corrompesse em mim a imagem divina. Ora, assim é o mundo. O mundo aqui não significa o conjunto de homens, meus irmãos, a quem devo e quero amar, vivendo aqui no meio deles e a eles me devotando sinceramente. Aqui, o mundo é o espírito do mal, tá? Então, não pensem que a gente está aqui falando do mundo no sentido daqueles que aqui vivem. Não é isso. Mas aquilo que pertence ao mal. Tudo aquilo que aqui tem e que nos afasta de Deus, tá? Então, aqui, o mundo é o espírito do mal que não quis receber a Jesus. E o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. E se opõe a Deus e a seu Cristo. Não podemos amar esse mundo, pois a amizade dele é inimiga de Deus. Quem procura ser amigo deste século constitui-se inimigo de Deus. Ah, mas é só uma festinha. As músicas não são muito boas, mas é tranquilo. Não, não é tranquilo. Isso não te compete mais, sabe? Conviver com as duas realidades. Ah, mas então eu vou ter que entrar numa bolha, só viver da igreja? Não, não é isso. Mas tudo você pode, porém nem tudo te convém. Sabe como é que é? Você começa a observar, fala, ali não dá para eu. Não dá, não combina, não consigo. E vocês vão sentir isso muito fortemente. Por isso disse Jesus a seus apóstolos: vós não sois deste mundo, em João 15, 19. Não é possível que eu procure uma associação entre Jesus e o mundo. Ele, a mesma verdade, desenganar-me-ia. É impossível servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Posso jurar sobre esta palavra infalível. Por que então, em minha vida, tentaria ainda uma conciliação absurda e impossível? Segundo ponto, o príncipe deste mundo é o demônio. O príncipe das trevas, o tentador mentiroso, causa de nossa desgraça original e inimigo de Jesus Cristo, é o soberano deste mundo. Porque o demônio proporciona prazer, honra, riqueza, e para que tenham prazeres, riquezas e honras, tantos homens se submetem ao pecado, fazem-se servos do pecado e escravos do demônio. Ao próprio Jesus ele quis tentar, prometendo todo o mundo e sua glória se o adorasse. O Filho de Deus não o serviu, mas quantos filhos dos homens se lhe obedecem? E por isso, no mundo, juntamente com os prazeres e honras e riquezas, quanto pecado, quanta miséria moral, quanta treva sórdida. No batismo, renunciei a Satanás e às suas pompas, ao mundo do mal. São malditas as fileiras de Satanás, que experimenta levar os homens à mesma maldição que mereceu, ao revoltar-se contra Deus. Por inescrutável desígnio da providência, Deus permite que o demônio reine neste mundo. Mas os filhos de Deus não podem ser escravos de Satã. E o bom de tudo isso aqui, galera, é que quando nós nos entregamos à Virgem Maria com a consagração, automaticamente tudo que eu possuo, torna-se dela. Portanto, seus filhos, seu esposo ou sua esposa, tudo que você possui é dela. Você vai perceber que nem mais a sua casa
vai conseguir colocar uma musiquinha secular que fica falando, por exemplo, de traição, sabe? Ou de separação. Nossa Senhora é tão zelosa, é tão cuidadosa, que ela vai tirando da gente coisas que desagradam a Deus e que a gente nem sabia. Portanto, não se sinta mal pelo passado, pelas coisas que você fez. Não se trata aqui de se sentir culpado, mas um agraciado, um verdadeiro e autêntico filho de Deus, que se afastou por ignorância, mas que volta com a humildade de arrepender-se e de voltar a ser filho, amado, fiel. É assim. E aí você vai perceber que você vai fazer muitas confissões de coisas que até então você não sabia que você estava errando. Isso é muito lindo. A gente começa a se sentir livre. Isso também é lindo porque não é um movimento de juiz. Você não se torna um juiz dos outros, mas de si mesmo. E isso te dá paz. Então, quando você olha um irmão que não está nessa situação, e aí são todos, né? Porque são todos nossos irmãos. A gente reza. Ao invés de julgar ou de condenar, a gente pede a Deus por ele. Porque a gente começa a nos ver tão miseráveis, tão pequenos, que a gente fala: Senhor, eu sou pior que ele. E o Senhor me salvou. Salva ele também. Esse movimento, gente, é um movimento tão bacana, nos traz tanta alegria, que assim, é muito lindo quando a gente consegue compreender que nós somos chamados não a sermos juízes dos outros, mas de nós mesmos, e dos outros sermos os irmãos mais velhos, aqueles que trabalham para garantir que os outros também sejam sustentados. É muito lindo isso. Bom dia, Suzana! Um beijo no coração. Eu estava falando aqui que tudo na nossa vida, através da consagração, depois nos dá a certeza de que a gente está sendo agraciado, mas não só a gente, como toda a nossa família. Tudo que a gente pertence passa a ser da Virgem Maria. Então, seu esposo, seus filhos, tudo passa a ser dela. E Nossa Senhora tem um poder brilhante. É maravilhoso quando a gente se sente todo dela. E essa graça a gente tem aqui. Bora lá? Terceiro ponto. Maria, defesa contra o mundo e o demônio. Talvez eu trema ao pensar no inimigo poderoso e audaz. Jesus me tranquiliza. Tende confiança. Eu venci o mundo. João 16:33. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. E ele me oferece o escudo e a proteção de Maria, a inexpugnável fortaleza, a torre de Davi. Desde o paraíso perdido, ela é a esperança, é o refúgio dos filhos de Deus. Ela é a inimiga da serpente, e os sequazes do demônio têm também por inimigos os filhos de Maria. Sob este escudo, que temerei? Venha ao mundo com todas as suas perfídias mover guerra à minha fé e à minha caridade. Responderei que sou filho e escravo daquela que foi a bem-aventurada, porque creu. Lucas 1:45. E que entre as flores da humildade com que se apresentou para a encarnação, colocou o lírio fragantíssimo de uma virgindade intemerata. Levanta-se em campo de batalha o exército dos espíritos infernais. Não temerei, porque meu escudo é aquela que, humilde virgenzinha, derrota inflexivelmente o mal, numa vitória tanto mais esplêndida quanto em sua natureza humana. Maria parece tão pequenina e frágil. Hei de combater contra o demônio, porque sou de Jesus e quero procurar o meu Rei Divino em Maria, da qual ele quis nascer. Mateus 1,16. Coloque:
Princesa e rainha dos eleitos, Maria, eu vos saúdo com amoroso entusiasmo. Agradeço-vos porque me ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do demônio. Vosso filho, vosso escravo de amor, quero ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, detestá-lo, fugir-lhe, resistir valorosamente ao demônio, aspirando à honra e à riqueza e ao prazer verdadeiro de ser vosso, inteiramente vosso, para pertencer deveras ao meu divino Rei Jesus Cristo, fruto bendito de vosso ventre. Ramalhete, renunciemos ao príncipe das trevas, nós somos os filhos da luz, sois luz no Senhor. Efésios 5, 8. E preparemos-nos agora para escutar o Santo Evangelho, confiantes de que nós não estamos sós. Quando nós fazemos uma batalha contra o demônio, somos automaticamente aproximados da Virgem Maria e colocando-nos aos pés dela, como aqueles filhos que se escondem atrás da barra da mãe, somos protegidos, não temeremos. Santa Teresa d'Ávila nos fala que ela precisa somente de um pouquinho de água benta e um crucifixo, e ela derrotará o inferno inteiro, porque ela sabe de quem ela é filha e quem é que a protege. Quem está à frente? É Nossa Senhora, é São José. Nós estamos diante daqueles que são os maiores do céu. Após a Santíssima Trindade está a Virgem Maria e depois dela São José. Quem temeremos? Ninguém. Teremos que ter total confiança, gente, nessa caminhada, porque o demônio vai tentar. E quanto mais você reza o rosário, quanto mais você se oferece à Virgem Maria, mais você encontra segurança, paz e muita alegria para caminhar. Eu sei, as batalhas serão grandes, mas nós saberemos também que estamos a serviço de Deus, que estamos no caminhar certo para a eternidade, que estamos buscando a porta estreita. E isso, gente, não pode ser algo que nós queremos negociar. Não, entregaremos totalmente a Deus, através das mãos poderosas e imaculadas da Virgem Santíssima, tá bom? Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, dize que essas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando-o então, o demônio levou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Confiou a seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão pelas mãos, para que não sucedas ferires teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo subiu o demônio a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele hás de servir. Então o demônio o deixou, e os anjos se aproximaram e o serviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês estão entendendo? Jesus foi tentado. E ele foi tentado por quê? Para que nós pudéssemos também entender que seríamos. E que diante do demônio nós não devemos conversar. Não devemos fazer como Eva fez, que ela começou a bater papo com a serpente. A gente não pode se deixar levar, gente, pelas armações do Satanás. Porque ele sabe a nossa fraqueza, ele é anjo. Ele é um anjo caído, mas ele continua na condição de anjo. Então ele tem toda a ciência, ele entende as Escrituras, tanto que ele tenta Jesus através da palavra de Deus. Só que nós não podemos nos dar a condição de ficar batendo papo. Jesus não o fez, ele simplesmente contradizia Satanás através da própria Escritura.
Ou seja, ele não estava ali a debater com Satanás. Ele simplesmente escutava e rebatia. Mas silêncio. Nós não podemos usar da nossa fraqueza para ficar na condição de, conversar com Satanás. Se vocês ainda não viram aquele filme Oficina do Diabo, vejam. Porque no filme a gente tem clareza de quanto Satanás tem poder sobre nós. Ele sabe das nossas fraquezas, por isso é tão importante jejuar. Por isso que nós devemos mortificar. Por isso que a gente tem que dizer não às coisas lícitas, para que o nosso espírito esteja fortalecido a dizer não às coisas ilícitas. Se nós não conseguimos falar não para um pedaço de bolo, como que a gente vai dizer não para aquilo que a gente deseja? Por quê? Porque Satanás sabe exatamente aquilo que a gente deseja. E nós não podemos nos colocar na condição de sermos, negociadores. Por isso que o mundo a gente tem que detestar. Não tem como a gente entrar num acordo. Eu vou fazer um pouquinho disso, mas depois eu rezo mais, ou então depois eu vou no confessionário. Não se trata disso. É ter nojo, é ter pavor do pecado. É ter, uma tristeza imensa de poder ofender a nosso Senhor. Por quê? Porque a gente percebe o amor tão grande que Ele tem por nós e um desejo tão grandioso de nos salvar, que a gente começa a falar, eu sei exatamente como eu me sinto quando eu me sujo com as coisas do pecado. Eu sei exatamente a falta de paz que eu sinto, a angústia, a ansiedade, o medo de não estar mais na presença de Deus. Então eu tenho pavor do pecado. Eu tenho pavor das coisas que me afastam de Deus. Quer dizer que a gente não vai cair? Não é isso que Deus espera de nós. Ele sabe da nossa condição. Quer dizer que eu tanto sei da minha fraqueza, da minha incapacidade de me manter de pé, que eu não coloco em mim o poder, mas sim nas mãos da Virgem Maria. Gente, vocês estão vendo toda hora minha mesa se afasta? Pronto. Então, como que a gente deve fazer? A gente deve se afastar, como diz Santo Agostinho. Na luta contra o pecado, contra a tentação, vence quem foge. Fujamos do pecado. Fujamos da tentação. Quando vier uma vozinha assim, mas você não merece passar por isso. Mas você não merece ouvir isso. Que absurdo que ela pensa que ela é. Na hora que vocês ouvirem essas, vocês já falam assim, vai de reto, Satanás. Que eu aqui sou filha da humilde serva de Deus. E, portanto, imitarei em tudo a minha mãe. Um dia eu falei isso para Satanás, porque eu era muito tentada e ele me travava e eu escutava ele suspirando assim no meu ouvido. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia fazer nada. Eu só começava a rezar Ave Maria ou o Credo, ou então eu rezava Salve Rainha e assim ele ia me soltando. Mas teve um dia, depois que eu já era consagrada, que eu falei mesmo, você é muito ousado mesmo, né? Você sabe de que eu sou filha. Isso eu falava assim intimamente, gritando. Nunca mais ele teve poder sobre mim. Por quê? Porque ali eu tomei posse da minha filiação total. Eu falei, eu sou filha de Maria. Você tem noção de quem você está atormentando? De quem você está segurando? Nunca mais Satanás pôs as mãos em mim e não porá. Porque eu tomei posse da minha consagração. E às vezes pode demorar um pouco, mas vocês tomarão também. E eu desejo que vocês tomem imediatamente. Porque vocês estarão enfrentando grande batalha sobre essa consagração. Não desistam, não desistam. Sejam firmes e façam desse momento um momento de total entrega. Amém? Imitação de Cristo. Como resistir às tentações? Boa! Olha como São Luís Maria Grimão de Montfort é maravilhoso. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó, a vida do homem sobre a terra é uma contínua milícia. Cada qual deve ser, isso está no capítulo 7, versículo 1. Cada qual deve ser, pois,
muito cuidadoso nas tentações e vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda de quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Ninguém está tão santo e tão perfeito que não tenha alguma tentação, e não podemos viver sem elas. São, contudo, as tentações muitas vezes utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas se é humilhado, instruído e purificado. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo as suas lutas, foram tidos por maus e desfaleceram no caminho. Muitos santos não conseguiram chegar à santidade, porque a santidade não consiste nos dias em que você se doa a Deus, mas na perseverança de ir até o fim, vencendo o bom combate. Então nós não podemos sentir que a gente é totalmente perfeito, que a gente já está salvo. Todos os dias é uma luta, mas é justamente na tentação, vencendo a tentação, que a gente se fortalece. Assim como na academia, vencendo aqueles exercícios é que o músculo cede e nós passamos a vencer e não sentir mais dor. Entende? Daqui a pouco virá outro exercício que fará você sentir grande dor, mas você vai superar se você persistir, tá bom? E os que não quiseram... não há parte alguma onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos egoístas e inclinados ao pecado. Mas aquele bebezinho lindo, maravilhoso, será que ele tem pecado? Sim. Não um pecado por suas próprias mãos, mas pela sua natureza. Ser humano. Ele herdou o pecado original. E através do batismo, nós passamos a herdar o céu. Nos tornamos, pela água e o sangue de Cristo, filhos de Deus, filhos adotivos em Jesus Cristo. Então, o batismo, gente, é o quanto antes. Batizar é o quanto antes. Por quê? Porque é assim que a gente oferece o nosso filho a Deus e ele se entrega novamente em nossas mãos, aquele filho que é dele, para que nós pudéssemos cuidar. Então, a filiação de Deus, ela acontece no batismo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos entrega o Filho dele, para que nós possamos então cuidar. Então, nossos filhos são de Deus, através do batismo. Mas Deus confiou a nós levá-los de novo para o céu. Isso é uma grande responsabilidade, mas é a grande graça da nossa vocação. Então, ele diz o seguinte: passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre temos de sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade nos faremos mais fortes que todos os nossos inimigos. Então, gente, fugir do pecado é uma coisa, fugir da tentação é outra. Nós precisamos enfrentar, por isso que no Pai Nosso a gente reza assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Então a gente pede a Deus que não nos deixe cair, porque a tentação virá, que nós sejamos fortes diante dela, mas livrai-nos do mal, porque é isso que a gente precisa pedir a Deus sempre. Livra-me do mal. Ao sair de casa, faz-o pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Use sempre um sacramental. Use algo que te exponha a Satanás. Eu estou marcada pelo sangue do Cordeiro. Mostre isso a Satanás, porque são coisas que nós temos da Igreja Católica, abençoadas por um servo de Deus, um padre ungido do Senhor, e que nós possamos então expor não como um amuleto, mas como o sangue do Cordeiro que aqui está me preenchendo. E isso faz com que o demônio busque se afastar. Leitura de Montfort. Maria, inimiga irreconciliável do demônio. Deus só criou uma inimizade,
mas esta irreconciliável, que há de lutar e aumentar mesmo até o fim dos séculos, é a existente entre Maria, a digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e secazes de Lúcifer. De sorte que o mais terrível dos inimigos que contra o demônio Deus criou é Maria, sua Santíssima Mãe. Desde o paraíso terrestre infundiu nela tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta sagacidade para descobrir a malícia dessa serpente antiga, tanta força para vencer, subjugar e esmagar esse ímpio orgulhoso, que se arreceia mais dela do que de todos os anjos e homens, e de certo modo até do próprio Deus. Não quer dizer isto que a cólera, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, visto serem limitadas às perfeições de Maria. Mas é primeiro porque, sendo Satanás orgulhoso, sofre muito mais vendo-se vencido por uma pequena e humilde criatura, e sua humildade humilha-o mais que o poder divino. Segundo porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que estes temem mais, como foram obrigados a confessar pela boca dos possessos um só de seus suspiros em favor de uma pessoa, do que as orações de todos os santos e uma só de suas ameaças, mais do que todos os outros tormentos. Vocês já pensaram nisso? Que sucesso! Um só suspiro da Virgem Maria faz os demônios tremerem mais do que todas as orações de todos os anjos e santos. Essa é a nossa mãe. Aquilo que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria adquiriu pela humildade. O que Eva condenou pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, foi causa de perdição, sua e de todos os seus filhos. Maria, com se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à majestade divina. Deus não só estabeleceu uma inimizade, mas inimizades, não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Santíssima Virgem e a do demônio. Isto é, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos de Maria e os filhos e escravos do demônio, os quais não se entendem mutuamente e não têm correspondência interior entre si. Os filhos de Belial, os escravos e amigos do mundo, pois tudo isso significa o mesmo, até aqui perseguiram e sempre hão de perseguir mais do que nunca aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú, e seu irmão Jacó. Caim perseguiu a seu irmão Abel e Esaú a seu irmão Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. A humilde Maria ganhará sempre a vitória contra este orgulhoso e tão grande que chegará a lhe esmagar a cabeça onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre a malícia da serpente, dissipará suas infernais tramas, seus conselhos diabólicos e guardará até o fim dos tempos seus servos contra as cruéis guerras do maligno. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás pretenderá armar ciladas ao seu calcanhar, isto é, a seus humildes servos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazerem guerra. Somos nós. Somos do exército da Virgem Maria. Estamos sendo levantados por ela. Tomemos posse das nossas armas e caminhemos frente, como se nós fôssemos a infantaria. Nós iremos derramar nosso sangue primeiro, para que os nossos filhos sejam a cavalaria, para que eles possam estar de pé quando Cristo retornar. Nós estaremos derramando nosso sangue, faremos guerra, venceremos o bom combate, mas tudo isso tem um propósito, e esse propósito é a nossa santificação. Sim, nós estávamos em coma, mas fomos acordados, despertados. Então desperta tu que dormes e vamos batalhar, vamos
caminhar frente ao estandarte da Virgem Maria e teremos o nome dela cravado em nossa alma. Eles são pequeninos e pobres segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em compensação, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhe distribuirá em abundância. Está preparado? Prepara. Virá como uma chuva de graça. E você será tocado. E você será tocado. E nada mais te fará sofrer. Sim, serão momentos de grandes batalhas. Você estará, sim, muitas vezes chorando. Mas a força que você sentirá é tão grande que você saberá que você não está só. Nem um minuto sequer. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo e tão fortemente arrimados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça de Satanás e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo. E acabou. Triste, né? Emílio, você chegou agora, Emílio. Volta tudo, que teve bom demais as meditações de hoje. Coisa mais linda que Nossa Senhora prepara. Parece que eu estou lendo pela primeira vez, mas não. É Deus agindo em nossas vidas. É pedindo para que a gente se desperte, se entregue totalmente à Mãe de Deus. E nós aqui estamos, com alegria no coração, porque Deus nos quer diante dele e de pé. Então assim faremos. Vamos então rezar as orações do dia e vamos caminhar, porque hoje é o segundo dia e já acaba, tá bom? Vamos aproveitar. Abaixemos nossas cabeças, unamos as nossas mãos e com o coração cheio de alegria, vamos nos entregar ao Espírito Santo de Deus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que com o mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave vos saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. E uma Ave Maria para todos os padres, para todos os seminaristas, principalmente da Diocese de Campinas. E para o Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, pessoal. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.